Hello, hello. Eu tava falando e com o microfone mudo. Alan, are you there? Hello! Oi, Tudo bem? tudo. Tá descansado hoje? Hoje estou mais tranquilo. Apesar que Tá eu não dormi, inteiro? não dormi bastante, mas estou tranquilo. Uhum. Ai, ai, dadas as circunstâncias. Uhum. Ai, 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 Dá coitado. pra... Mas é ócio do ofício, não posso fazer nada. Tem hora É, que tem obra que é mais tranquilo, mas tem obra que é Ave Maria, Jesus. e eu É sempre sério. esqueço, assim, de quanto em quanto tempo você muda de obra? É porque, assim, normalmente parque eólico é de 1 a 2 anos. Tem parque eólico que são 3 anos, aí são muitos aerogeradores. Mas, Uhum, assim, o limite máximo é 2 anos estourando. uhum, uhum, É que eu estava numa transição de empresa para outra, e, uhum, e quando você começa a ter uma certa experiência, eles começam a meio que pleitear, sabe? De uma forma uhum, positiva, também mais trabalho, né? Aí eles uhum, aumentam o índice de trabalho, aumenta o salário, mas aumenta o índice de trabalho. Então, assim, acaba ficando que hoje eu tomo conta de 5 contratos, sobre uhum. uma conta de um que era para mim já dar trabalho, imagina em 5. Sim, Eu tenho que pensar 5 vezes mais para atender os contratos. Então, assim, é surreal. Mas, sim, entendeu? imagino. Né, assim, é levando batida de um lado, levando batida do outro. É caindo para um lado, caindo para o outro, mas dando certo. Corrido, mas dá certo. Sim. Quanto tempo que você tá nessa, com parque eólico? Olha, eu tô desde 2000 e... Faz tempo. Eu parei, na verdade, né? Eu Ah, voltei em 2020. ah, entendi. Não, minto, 2019. Eu já está em 2003, né? Pronto. Antes da 2019, pandemia você voltou. foi. Na verdade, foi depois da pandemia que eu fui. Uhum. Então, acho Mas que você é já estava 2000. antes, você parou e voltou, é isso? Não, era isso. Eu comecei em questão de subestação de energia. Uhum, uhum, Então, na época, era um freguês danado, e eu comecei na subestação. Aí, da subestação, aí eu voltei para os estudos. Na época, era só técnico. E aí eu voltei a estudar, voltei, estudei, viajei, fui para os Estados Unidos, voltei, virei professor, blá, 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 e aí voltei de novo para essa área de parque eólico. Ah, a Foi mais, trajetória profissional vai dando umas voltas, né? Engraçado. dá um rolê muito grande para chegar no mesmo canto, sabe? Sim, sim. Enfim, Ah, mais ou menos isso. beleza. E aí você conseguiu fazer, então, o homework. Eu vi que você até colocou os áudios ali. E, olha, caí de sono, morrendo, mas fiz. Muito bem. Ó, Mas só fiz. uma. Deixa eu ver aqui, peraí. Só uma coisa. Vou colocar a tela para você ver. Aí você. Tá, acho que tá carregando, né? A tela. Uhum. Esses áudios era para ser escutado, né? Era esse 29.1, 30.1, 31.1 era só para escutar e ver a pronúncia, né? Esse aqui, como era um exercício que você já tinha feito antes das férias e tudo, eu pedi para você dar Sim. uma revisada, porque a gente vai olhar agora, Uhum. e aí para gravar a pronúncia, para treinar, né? Foi isso que eu Aí fiz, você fez tá? desses dois, né? Perfeito. Mas aí era para gravar desses outros também, que eu escrevi aqui. Ah, mentira, não, Mas tudo bem, humilha. mas tudo Ai, bem, a gente está Jesus. reaquecendo os motores, tá? Só tô te Tá, falando para lembrar para a próxima mesmo, tá? Tranquilo, a tá gente se bom, vira aqui. Tá bom? tá bom. Aí, então vamos lá, mãos à obra. Manos, manos à la obra. Não sei se é assim que eles falam, acho que é, né? Acho que eu já ouvi isso. Então, foi o Vocabulary Bank que a gente fez, porque a gente tinha chegado até aqui na última aula, que faz uma semana e meia, né? Uhum. Até essa parte aqui. Aí falta a gente rever o Vocabulary Bank e Pronunciation. Então,
dos áudios que você mandou, o que eu tenho para te falar? Vou até compartilhar o som aqui e vou tocar os áudios. Eu vou ainda te passar mais algumas coisas dessa parte de vocabulário, talvez o pronunciation do próximo, porque o que acontece? Eu quero que você revise bem a pronúncia quando eu te pedir para treinar em casa, sabe? Então, pode treinar bastante antes de gravar. Olha o que está escrito, ouve o que está falando, tá? Porque aí alguns pontos importantes. Linkar as palavras, falar as palavras inteiras, tá? Então, tem algumas palavras que você está comendo um pouco. Então, por exemplo, board, open. Em vez de falar open, você fala open. Sabe, você dá uma comida no fim da palavra, alguma coisa assim. Às vezes a gente faz isso em português, então uma tendência que a gente tem mesmo, isso é normal, tá? Eu vou tocar para você ouvir, mas estou te falando para você prestar atenção quando eu tocar, tá bom? Aí outras que você deu uma comida, understand, que é uma palavra comprida, né? Understand, aí você deu uma comida no meio da palavra. Spell that. Outra coisa que a gente comentou algumas vezes, que às vezes você ouve o começo da palavra e aí você já se adianta. Então, por exemplo, você está acostumado com a palavra later, né? E aí a pessoa fala, sorry, I'm late. Aí você escreve, falou, né? Sorry, I'm later. Então, umas coisinhas assim, sabe? Bem de boa. Por isso que, assim, na hora que a gente for fazer os homeworks, eu vou até te dar mais tempo, pedir para você, talvez pedir um pouco por dia, assim, porque como você está corrido para fazer os homeworks, pedir um pouco por dia essas partes de treina primeiro, depois grava, porque eu acho que essa parte da pronúncia talvez seja o que mais está pegando para você. Eu acho que é o que você sente mais também, mais travado e tudo. Aí eu acho que é legal trabalhar nisso. Então, eu vou tocar só para você prestar atenção no que eu estou falando. E agora eu perdi. Onde estava? Eu vou achar. Classroom. Aquela pastinha lá, nossa. Ó, vê se você está ouvindo. 7. Open your books, please. 11. Go to page 84. Aí aqui é page, não page. Page. Você ouviu? Você está ouvindo, né? Tá ouvindo? Ah, tá. Então, aí o primeiro ele falou, você falou, open your books. Your books, open your books, tá? 13. Do exercise A. Perfeito. 5. Read the text. Tá ótimo esse também. 1. Look at the board. Look at the board. Look, acho que você falou look the board, alguma coisa assim. Look at the board. 12. Close the door. 2. Work in pairs. Work in pairs. Pairs, não pairs. Algumas coisinhas, tá? Nada demais. 10. Wait. Answer the question. 9. Listen and repeat. 6. Stand up. Stand up. 3. Sit down. Estou indo bem. 8. Turn off your phone. Phone. Turn off your phone. 4. Please stop talking. Boa. Então, assim, você não teve nenhum problema de entender, né? Nenhuma dessas expressões? Ou teve? Primeiro de tudo, quero saber se você tem dúvida, né? Não? Não, Tá um assim, calor aqui. aqui também tá muito calor. E choveu com relâmpago e tudo. Então, é assim, eu acho que o principal ponto, acho que a gente tem que pegar daqui para frente é
Dá uma olhada nas palavras, direitinho nas expressões, porque agora que a gente está começando a ver as expressões inteiras, sabe? Até agora, nas primeiras lições, eram palavras mais soltas, então a gente vai começar a ver mais frases, frases inteiras, né? Open your books, please, coisas assim. Então, aí a gente dá uma olhada na frase, como ela é por escrito, e correlacionar com o que está sendo falado, assim, sabe? Para pegar bem na pronúncia. Beleza? Para a gente ir treinando essas coisas, por exemplo, sorry I'm late, né? Coisas assim, I don't understand. Eu não toquei esse outro, né, Deixa eu colocar. Gente. Sorry, can you repeat it, please? 14. Saw you later. Sorry, can you repeat that, please? Repeat that. Então, vê bem quando separa, quando junta as palavras, ouve direitinho assim o que eles estão falando e tenta treinar um pouco antes de fazer o áudio. E aí, sorry, I'm late, né? Peraí. Don't stand. 18. I don't stand. I don't understand, né? Então, se você precisar, talvez nas próximas a gente faça assim para... Desculpa, tô com rouquidão. Eu tô pensando o que fazer. Talvez seja legal você ir lendo, ouvindo, lendo e falando, sabe? Não sei se isso ajuda você. Foi o que eu fiz, eu meio que, na leitura para mim, eu tenho uma dificuldade muito grande em audição, né? Então, ler para mim é a coisa mais fácil. Então, particularmente foi o que eu fiz, eu li. Sim, E sim. com a audição eu meio que deu para, sabe, seguir, porque nem todas as palavras que são lidas são pronunciadas da mesma forma. Sim. Aí a gente vai passar por todos esses, aí eu vou repetindo, e com a repetição também isso ajuda, sabe? A gente ir acostumando. Mas aí a gente já presta atenção. 15. Can you have your copy, please? Can I have a copy, please? 22. How do you spell 17? I don't know. 21. How do you say gato in English? Gato, sei lá. 20. Can you help me, please? 16. What page is it? Is it? Boa. What page is it? Tá? Então, são algumas palavrinhas específicas, eu acho, que estão pegando, tá? Understand, later, né? Que a gente já comentou algumas palavras que você vai no que você lembra, né? Repeat, algumas palavras mais ou menos, a gente passa por elas de novo. E aí também associar a figura pode ajudar também. Então, vamos tentar... Você acha que você consegue lembrar? Sem ler? Sem ler? Deixa eu ver aqui. Prefere ler? Não, se eu ler, só se for aqui, eu não sei a numeração. Mas pela imagem você consegue lembrar o que a pessoa está falando? Não. Então, vamos lá. Você anotou os números, as respostas? Eu sei só olhando. Olhando eu sei. Olhando aí onde você anotou? Você anotou? Eu acho que eu tinha No seu anotado. caderno? Eu tinha anotado no computador, mas vamos ver aqui. Open your book, please. Number 5. Number 5. Não, 7. É o 7. Number 7. Open your books, please. Open your books, please. Isso. Go to page 84. 11. 11. Boa. E falou certinho, page. Do exercise. Se eu não me engano, 30.
30? 13. 13. Aham. E aí, por isso que a gente também retoma em aula, tá? Faz em casa e retoma em aula, que é para ir fixando essas coisas. Então, Tá. próximo. Read the text. Read the text. Né? Uhum. Então, read 5. Number 5. Close the door. Pode falar o exemplo também, só para treinar. One, One. look at the board. Look at the board. Look at the board. É em inglês, palavra. Close the Uhum. door. Aí vem close the door. Qual é Jesus? Tá aqui. Close the door. Close the door. 11. 11? Não, 12. Acho que você acertou a figura e esqueceu o número. 12. Boa. Perfect. O 11 já foi, né? 11. Uhum. Work in the pairs. In pairs. Não, Sem the. work in the pairs. Work in pairs. Work in pairs. Uhum. Ou work in groups. Tem aqui, que pode ser. Two. Mas aí fala também work in groups. Working groups. Uhum. Always the question. Always the question. Answer. Answer the questions. É como se não tivesse o W, como se fosse answer. Sorry. Answer. Como se não tivesse o W, sabe? Answer the questions. Number 10. Mas pode repetir, please. Repeat, please. Answer the question. Answer the questions. Boa. Listen and repeat. Number 9. Number 9. Eu lembro que a gente já fez esse exercício. Agora no Listen, a gente parou nesse primeiro, né? Foi porque tinha um 9. Acho que eu confundi. A gente fez todo o exercício e o 9 eu não lembrava. Porque era o som. Que não estava muito fácil de entender pela figura, né? Fez todinho e aí faltou A gente o 9. não chegou aqui, né? A gente não chegou no dos students, Não, né? Esse aí não. Mas fala, então, não precisa falar a letra, então? Talvez, se O você número... quiser falar, eu acho que é só para associar a figura, acho que ajuda. Mas só para a gente treinar a pronúncia. Stand up. Stand up é o number 3. Number 3? No. Não? Stand up. No. Esse é para se levantar. É o 6. O 3 que é sit down. Exactly. Up, down. Up, down. Turn off your phone. Turn off your phone. Off? Turn off your phone. Já ouvi falar aí. Off. Off? Não sei do que é, será? Off. Você sabe soletrar? Mais ou menos o que você Não, pensou? é como se fosse assim, palavras repetidas. Ele dá uma conotação, não sei se é a preguiça do americano. de falar e é com gíria, não sei. Mas já ouvi, entendeu? Se você ouvir de novo, tenta anotar alguma coisa assim, aí a gente fala aqui. Tá bom. Aí, Last one? Aí o number... Não. 4. Please stop talking. Please stop talking. Boa. Agora é esse aqui que a gente não tinha feito. Esse aqui não foi. First one. Sorry, can you repeat that, please? Deixa eu ver aqui. Nossa Senhora.
12. Não, 12 não. 22. Pode ser que não Não. seja. Porque é só letrar. Esse aqui é soletrar, né? Que a pessoa... 20. 20. No. No? Em qual que é? Ó, sorry, can you repeat that, please? O que significa? Por favor, tem como você repetir? Isso. Então, em qual desses ele repete? Ou ele não, o professor, ou professora. É professora sempre. Então é 20. Hum? É 90. 19. 19. Great. Next. Sorry. Pode ler o exemplo? Pra gente... Sorry, I'm late. Next. I don't understand. Understand. Understand, tá? Understand. Isso. I don't Eu understand. dei a resposta. Oi, você votou I'm so 18. sorry. Yes. 18. 18. Now, can you match the words and the definitions? Ele tá com a mãozinha na cabeça. I don't understand. Ele não tá entendendo. Can I have a copy, please? Deixa eu ver aqui. Não é o 15? 15? 15. Perfect. Ó, para melhorar, porque são várias figuras e elas vão, enfim, para não confundir, vou ticando que já foi. 15 já foi. Pode ir lendo a próxima. Pronto. Quer ler? Deixa eu ver aqui. How do you spell it? Spell it. Spell it. Spell. Aí o L no fim, ele fala spell it. How do you spell it? Which Deixa eu ver one? aqui. 22. Great. Lembrei. Spell it é soletrar. Spell. To spell, soletrar. Spell É it, soletrar. soletrar isso. Né? Tá. Ok. I don't know. Exatamente. I don't know. Que o K não tem pronúncia. I don't know. Tá I ótimo. don't know. 17. 17? Yes. How do you say cat in English? How do you say gato? Sim. How do you say gato? É gato? How do you say gato in English? Porque no caso a pessoa é de outra, eu acho que é espanhol, né? Mas enfim, poderia ser brasileiro, né? How do you say gato in English? Aí a pessoa responde como que é em English. 21. 21, perfect. Acho que ele perguntou em espanhol, né? E aí falou em português. Como é que seria gato, né? Exactly. Can you help me, please? 20. 20. Yes, what's the problem? What page What page is it? Is it? Perfect. É o número 16. 16. 16, né? O único que tinha fartado. Muito bem. Any questions? No. Ok. Vamos ver aqui, deixa eu pensar.
uma coisinha. Tem aqui alguns folhetos para treinar um pouco mais esse tipo de coisa. Aí eu Tá. acho que é legal a gente trabalhar essas frasezinhas. Deixa eu ver se a gente faz esse. As expressões você pegou? Você entendeu bem, né, elas? Sim. Entonces, eu vou fazer assim, ó. Uma das suas homeworks, eu acho que eu vou fazer. Vamos avançar para o pronunciation que você chegou a fazer? Conseguiu fazer? Não. Não, Não? produzir não. Fiz só Mas você viu até que tinha. só Chegou a ver que vocabulário. tinha? Não, Aqui, ó. não, Page não. 10. Ah, então ficou meio assim, né? Porque tinha muita coisa. Aqui, É. como estava meio separado, acho que não ficou muito claro, né, para você. Eu estava aqui, ó. Sempre dá uma olhada até o fim, até Cadê? chegar o videozinho. Sim. Ah, eu não Eu estou vi, mostrando. Ah, meu eu Deus do céu. vi. Tá, Peraí. não. Eu tô aqui mexendo na tela, achando que você tá vendo. Ah, você tá vendo? Apareceu agora, né? É. Aqui, ó, tava separado um do outro. Ah, meu Deus. I'm sorry. Como todos tinham áudios e eu quis passar os áudios, Não, eu mas fiquei se for o pensando numa caso, forma. continua, eu faço. Né? Não, Continua. vamos fazer agora junto, só É? para lembrar, ó. Tá, Desce sempre até o fim para ver qual que é, tá bom? tá. Mas sem problema, a gente faz agora. Aí a gente continua o pronunciation e aí para casa, para você treinar bastante essa parte de escuta o áudio e fala, o que eu vou pedir para você fazer? Isso aqui trabalha as expressões parecidas com aquelas que a gente viu agora. Uhum. Só que aí vai ter diálogos, assim, um pouquinho Tá. maiores, né? Então, você vai completar, né? E aí, eu vou pedir para um dia você completar, porque é um pouquinho por dia, né? De qualquer forma. E aí, no outro dia, treinar o diálogo. E aí, você vai treinar lendo e ouvindo, lendo e ouvindo. Se você quiser voltar na aula para ver como a gente Sim. fez e tal, aí você treina os diálogos, tá bom? Vai ser um dos homeworks. Mas aí, voltando aqui para o pronunciation. Listen to the words and sounds, then listen and repeat. Então, só lembrando essa parte de pronunciation, né? Ele sempre fala phone, oh, ele fala só o som isolado, né? Aqui tem um desenho para lembrar. E aí ele Uhum. vai falando outras palavras que têm o mesmo som, tá bom? Então, é para ouvir e repetir. Então, eu vou tocar phone, oh, aí você repete phone, oh, e aí depois eu Certo. toco os exemplos e você repete os exemplos, tá? 136, voltar lá nos nossos áudios. Tá. Just a second. 136. One 1.36 Phone O Phone. Oh. Uhum. Close Go Mexico Close. Go. Mexico. Uhum. Boa. Você viu que é tudo O, né? Tudo O. É. Agora ele vai falar outro som de O também. boot, ooh, school, Sorry. Pode falar os três. Boot. School. Isso. Do. To. Isso. Vou falar de novo aqui. do, to, Então é um som de U, né? O outro é um som de OU, o Oh. outro é um som de U. E você vê que às vezes é em palavras que tem o, né? Que aí realmente quando tem letra repetida o ou e, realmente eles prolongam mais o som, né? Feed, né? Eles dão uma coisa assim. Boot, school, né? Mas aí às vezes esse mesmo som um pouquinho mais prolongado
vem no do, to. Do, to, tá bom? Uhum. Aí aqui é AR. Vamos lá. car, R, Car, R, né? Agora os exemplos. partner, R, Argentina, Partner, R, Argentina. Uhum. É um som mais aberto. Né? É um som, eu fico zoando com o pessoal das outras turmas. É um som bem comum aqui. Eu sou de Campinas, eu sou meio de São Paulo, meio de Campinas, sabe? Uhum. Então eu falo porta, tá mais fácil para mim. Porteiro. Então, é bem esse som do interior, E partner, carne. carne. É Carne. carne. É bem esse som aqui, ó, carne. Então, se quiser lembrar, às vezes ajuda. É. Agora o próximo, ó. Listen and repeat the alphabet. Então, são as letras do alfabeto, que a gente vai aprender uma a uma. Elas têm vários sons de vogal, então, agora, ao longo das lições, a gente já viu vários sons de vogal, né? Então, vai vir no exemplo do alfabeto. 37, que foi para baixo, assim. 1.37, A, B, C, Oh, meu Deus, peraí. Foi. Pode repetir. A, B, C. D, Eu, E, F, eu canto aquela musiquinha. A, B, C, D, E, F, G, J, I, L, T. Ui, quase, ó. H, I, J, K, L, M, Tem N, a O, parte aí que P, eu enrolo a língua. L, U, M, N, I, U, I, S, W, Z, né? W, V, W, Z. W. Z. Ó, Ficou. eu acho que é uma coisa muito boa de você treinar, se você quiser. A gente ouve aqui, e se você quiser fazer a musiquinha. Essa música é velha, viu? É minha infância. É, É. eu também lembro dessa. Essas coisas ajudam muito, são bobinhas, mas ajudam muito. Ajuda, porque Lembro, a gente não nossa, usa, né? A gente não é, usa e acaba caindo no esquecimento. Aí eu, cara, como é que é aquela letra? Aí eu faço sozinho. A, B, C, D, E, F, G, J, é. I, L, J, L. Aí pronto, essa parte aí, L, M, N, O, P. Mas agora a gente retoma, a gente retoma. Ah, É muito engraçado isso. Eu lembro até hoje algumas musiquinhas assim que um professor meu ensinava para o vestibular, umas coisinhas de biologia, assim, né? A principalmente de minha avó. português. Em Português. português, sim. Mas Português. assim, que era coisa para lembrar nome de plantas, os nomezinhos lá dos tipos de planta, não lembro mais. Sim. Aí, Tem um professor mas meu às que vezes eu. cantava Crede Leve. Crede Leve. Crede Leve. Aí ele fala que todo o acento agudo é na segunda letra do E. Crede Leve. Crede Ah! Leve. Você vê, é isso, marca. Tem que ser simples e chiclete, né? Tem que ser Rústico. simples para ser chiclete, né? E ele dançava no palco e tudo mais, e chamava atenção. Você sabe que é uma coisa muito interessante. Eu não sei se você já conhece alguém que teve Alzheimer ou demência, alguma coisa assim. A minha avó teve, ela ficou 10 anos assim com Alzheimer. E uma das últimas coisas que ela esqueceu foi música, né? Música e número. Então, quando ela já estava no estágio mais avançado, do nada ela falava, olha só, ela ficava falando com a gente, né? E aí ela falava coisa que não falava coisa que tinha sentido pra gente, né? Pra ela Sim, provavelmente sim. tinha. Mas ela ficava, porque fui, porque eu voltei, que não sei o quê, e a gente meio que tentava entrar na conversa assim, aí ela falava, aí do nada ela parava. Olha só, 1, 2, 3, 4, ia contando. E Do aí, às vezes, zero. ela era mãe do meu pai, né? Às vezes, meu pai ia lá e ele ficava, como é que era aquela música? E começava, e ela cantava tudo, tudo. Ela não sabia quem era a Fica. gente, não sabia nada, né? Ela cantava a música inteira. Então, Fica. funciona. É um método que funciona, né? É muito incrível isso. Mas, vamos lá. Mas D, vamos E, lá ver F, isso a gente aí. parou. D, E, De F. I. É de I, I.
G, D, I, Aqui, ó. A, Quer D, que toque de E, novo? I. É D, E, I. Vou tocar de novo, Ah. peraí. Toca a luzinha. É esse terceiro aí, vamos lá. Vamos lá, volta. Que é difícil saber exatamente onde tá. G, H, I, A, D, H, I. Uhum. H. É, o H é como se fosse age. Não, vamos lá. Age. H. Ó, se você tiver dificuldade, alguma coisa assim, e quiser anotar, não se acanhe de chegar assim num caderno. Inclusive, Alan, é muito legal anotar, viu, as coisas na mão. Sim. E de fazer assim, ó, aspas, põe ali as letrinhas que funcionam para você. Age. Tá? E aí na musiquinha ficaria G, H, não é? A, B, C, D, E, F, G, F, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, N, O, N, P. P. Eu é o Uhum. H. É realmente esse H que errava. H, Age. I, J, K, L, N, O, P. É U, que não é I, muito intuitivo, né, pra gente, age, é, H, né? U, I, S, W, Z. Vamos chegar, vamos tentar desvendar o resto. Ah, J, K, L, Essa tá fácil. J, A, L. J, K, L. J, L. J, K, L. Tem que ter cuidado com as letras, porque como de uma para outra muda só uma coisinha, tem que falar direitinho, principalmente quando for soletrar, né? A gente vai passar por isso algumas vezes nessa lição, né? M, N, O, M, N, O. Isso, que nem isso. O M, o N, né? M, N. Mas você falou certinho. M, N, O. P, Q, R, E, Q, R. P, Q, U, R. R. Agora eu não lembro bem como era na música, né? Porque é P. Q, R, S, T, U, V. Onde que era essa? O V, W, Z. V, W, Z? Não, V, W. O X não tinha na jogada, deu Y. Ó, a gente vai terminar esse aqui e vai achar no YouTube. Me aguarde. S, T, U, S, T, U. V, W, X, V, W, X. W. A ideia do W é double U. Double é duplo. É como se fosse um U duplo. Que não é bem isso, né? Mas sempre me ajudou a lembrar. W. Último. Y, Z, Y, Z. Uhum. Eu vou achar aqui no nosso querido YouTube. Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu compartilhar a parte do Google com som. A gente vai achar. ABCDE Song. ABC Song. Qual que será? Como que eu sei, né? Qual que é a certa? Porque ela não tem letra, né? Ela só Acho que realmente esse fala. aí, nesse vídeo aí, não? Ah, More Know nursery. Acho que é Vamos esse o ver. nome da criança. Vamos ver. Travada no mesmo emprego? Destrave novas oportunidades. Ai, me irrita isso. Será que é essa? Okay, everyone. Parece. Time to learn the alphabet. A, B, C, D. Ai, não é Diferente. essa. Saco. Diferente.
Vamos ver como que eu... Eu vou achar, eu trago para a próxima. Bom, até que a gente resgata. Eu vou achar. A gente resgata, porque senão a gente vai ficar aqui procurando, vai ser difícil. Agora, antes da gente passar de novo na pronúncia, você vai tentar agrupar não, ele já agrupou algumas das letras de acordo com o som, né, com a pronúncia delas. Então, A, age, J, né, que é o mesmo de train, que a gente já viu, E, I, né? Aí B, E, G, P, T, Z, né? Etc. Então, você vai ter que colocar essas letras aqui que estão faltando, tá? Essas que estão aqui em cima, que eu não vou falar só para não dizer qual é a pronúncia, e colocar aqui, tá? Então, primeiro tenta completar, e aí depois a gente passa pela pronúncia. Ei. É para, no caso, pegar essas palavras e juntar Pegar com essas esses... letras aqui, ó, C, D, K, N, O, S, U e V, que estão faltando aqui, tá vendo que tem os tracinhos? Tá, entendi. Aí você vai decidir onde elas vão de acordo com a pronúncia. Ah, tá, ok, beleza. E... Maria. Qual que você acha que vai no... Deixa eu ver na aqui. primeira? K? Não. Deixa eu só anotar do vídeo. ABC. Vai pensando aí. É K? Ok, muito bem. Ó, você pode fazer das duas formas. Ou a gente vai por coluna, ou a gente vai vendo por letrinha que tá aqui em cima. O que você prefere? Ok, já foi. Pode ser, tanto faz. Pode ser por coluna, vamos coluna do jeito que tá. Uhum. Então, a coluna dessa aqui, como é que é É, essa? Qual que é o som? C e D. E tem mais uma aqui embaixo. C e D. U. U tem o mesmo som? Só. Mas U tem o mesmo som que C e D? C, D e U, não? É U lá embaixo? É pelo som. O C e o D tem esse som de tree. E. Sim, sim, e... Você está pensando pelo U? É isso? É. Ah, tá. Tá. Que não é lá embaixo, né? Porque aí tá faltando uma letra lá embaixo. Sim. Não, é outra. É outra dessas aqui. É que o U, esse I do U é mais curto. Ele é mais só uma conexão, entendeu? É U, não é I. Entendeu? Ou, né? É. Ou. O Ou. que tem o... Não entendi. Não tem A, B, C, A, J, P. U. E aí? U é essa letra que você está pensando, né? U, Isso. né? Ó, qual que é o som que você acha que ela vai estar? Não é esse aqui. Então, Já vou não te é. Então falar. é V. Então U é não. V. Ah, boa, eu vi. É V. É. E o U, você sabe que você acha que tá onde? O U. Qual dessas colunitas? O Ni é o segundo aí, de egg. F, L, M, Ni, U. Não. U não tem Não. esse Ah, som. não. Não Egg. tem. Egg. Egg é aberto. Mas tem um N. Não? N vem aqui? Sim? N vem aqui. Great. What else? Qual outro que vem? N. É. Qual que tem esse é? Ai, Oh, sorry. Sorry. Fiz errado aqui. U. Ó. Não, não é U, é O. Ou.
Ou Então, não tem o som é. É, ou. É, ou. O ou tá em qual das colunas, você acha? Ó, qual desses sons? Phone, É, phone. phone. Boa. Aí eu já sei. Boot. E sobrou S. Exactly. Sobre o qual? Eita, S. peraí, eu vou fechar aqui. S. Boa. Aí eu vou tocar, ele vai falar o som dessas palavrinhas aqui. Não sei se ele fala de todas as letras. Eu acho que sim. É 1,38. 1.38. Train. A. H. J. K. Tenta falar todos. Train. A. Train. A. J. Não. H. J. K. 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 Uhum. Next column. Tree. E. Fala só o exemplo primeiro. 3. B. Ah, ela falou só o som. Ela falou tree, E, só o som. Ah, foi certo. Aí agora ela vai no B. B. C. D. E. G. Vou parar no meio. Foi até o D. B. C. D. E. G. Great. P. T. V. Z. P. T. V. Z. Agora o exemplo e o sonzinho. Egg. E. Egg. É. Isso aí de novo. É a mesma letra, né? Mas aqui é E, é um som mais I. Esse é o Sim. E. Agora as letras. F. F. L. M. Pode falar. F. L. M. N. S. X. M. S. X. Great. Tudo é E, E, E. É. Bike. I. Bike. I. Agora as letrinhas. I. Y. A letra é I. a mesma. É. Y. É. Uhum, uhum. Phone. O. Phone. É. Phone. O. Oh. E aí a letra é o mesmo som, né? Oh. O. U. Sorry. Boot. Boot. U. Isso. Deixa eu voltar um pouquinho. U. Q. U. W. Q. U. W. Uhum, uhum. Car. R. R. Car. R. R. Alguma coisa. É, a letra, mas só tem várias letras que tem o som. Isso acho que ajuda também na pronúncia do resto das palavras. Então, isso pode ajudar também quando a gente for estudar a pronúncia. Agora, mais um de listening de letrinhas. Primeiro, a gente vai ouvir só todos esses grupos de letras, tá? Ele vai falar one, todas essas letras. Two, todas essas letras. Three, etc, etc, etc. Tá bom? Tá. Aí, no próximo, só para você entender, no próximo, primeiro você vai entender a diferença entre eles, sabe? Aí no próximo ele vai falar só uma delas e você vai ter que tentar decidir qual é. Ok? Tá. Vamos lá. 1.39. 1. E. A. I. Pode repetir. E. A. I. 2. G. J. G. J. 3. K. Q. 3.
K, Q. 4, C, S. C, S. 5, V, P, B, V, P, B. Hum, 6, M, N. M, N. 7, V, W, V, W. Esse é mais diferente, né? 8, Y, U. Y, U. Agora você vai anotar em algum lugar aí, se você quiser pôr no chat, não sei, o que você prefere? Eu vou tocar o 40 e ele vai falar uma delas só, tá? Aí você vai anotar quais que são e depois a gente checa se deu tudo certo, tá? Deixa Vou eu ver tocar aqui. tudo. Você vai escrever no chat? Oh, peraí. Hum, Olha só. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Pronto. Pode falar. Beleza? Beleza. Play. 1.40, 1, E, E, 2, J, J. Peraí. Three. Eu esqueci de falar que eles repetem, tá? Eles repetem só para o caso de você não ouvir na primeira. Ai, meu Deus. Quer que eu volte? Volte, por Então, favor. o 1 ele vai falar a mesma letra 2 vezes, tá? Em todos, tá bom? Vou voltar. Tá bom, tá ok. 1.40, 1, E, E, 2, J, J. 3, Q, Q, 4, C, C. 5, B, B, 6, M, M. 7, V, V, 8, Y, Y. So, any Eu problems? acho. Não, eu acho que foi que começou das primeiras e segunda. Mas ok. Que o quê? Não entendi. A primeira, segunda, terceira, eu acho que deu uma derriçada aí. Vamos Tá, ver. vamos ver. Vamos testar. Qualquer coisa a gente ouve de novo. E cadê? Peraí, vou fazer aqui um circulinho. Aqui. Number 1, qual que é? Ei. Aí deve ser A. Ei. What? A. Wrong. É. Wrong. Number 2. Number 2. Ele falou three. Eu acho que deve ser D. Eu entendi. No, Three. no. Não? No. Number 3. Vamos tentar. Q. É K. É Q. Na verdade é Q. Você acertou o som. Aí a tradução que foi. Muito bem. Uhum. Number Aí o 4. resto, o outro foi tranquilo. C. C. Number 5. B. B. 6. M. M. Olha, você pegou o M e o N. Olha só. Number 7. V. V. VW. Number 8. Y. É isso. Isso. Y. Great. Aí, ó. Vamos retomar. Como é que é cada um? Aí, A. No. Não. E. Não, eu tô pedindo pra você A. falar só as letras. Aí eu vou tocar de Tá. novo pra gente ouvir. Então, é E, A, E, Y. I. I. Uhum. Y é o outro. Isso. Isso. Number 2.
D e J. D e J. Então, eu vou tocar o 1 E o e 2. pausar para... Eu vou tocar o Tá. 1 e pausar. Aí Tá a ok. gente tenta ver juntos. 1.40. 1. E. E. I. É a primeira letra. É o E. I. Isso. E. B, number 2. 2. J, J, É o... Caraca, eu não ia saber. J. É porque Esse sai aqui é uma bem voz de... sutil, hein? Sai uma Que voz de D? dream. J. É. J. Sabe o que eu acho? Eu acho que você tava com o I aqui na cabeça no segundo, sabe? Eu acho que você fica com algumas coisas que já estavam na sua cabeça, sabe? Ave Maria. São Ave Maria, vozes. nossa cabeça, voz. Já viu fonte, vozes da minha cabeça? Meu professor dizia, eu estou escutando vozes, mas não é do além. Então, ó, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Não, você pegou bem as letras. Eu vou te passar, então, aquilo que eu tinha te falado do diálogo, tá? Certo. Então, um dos dias vai ser para preencher e o outro dia vai ser para treinar o diálogo, tá? Tá bom. E aí você pode recorrer aos áudios que estão... Deixa eu colocar aqui, mostrar aqui de novo, né? O Google Classroom. Tá vendo, né? Sim. Sei que às vezes muda o negócio de lugar. Então, você pode voltar aqui para esses áudios, se você quiser, para treinar. Acho que são esses 2 primeiros, né? Do Vocabulary Bank, para treinar a pronúncia do diálogo, e a gente vai fazer treinar o diálogo em si. Aí, então, esses são 2 dias. A nossa próxima aula vai ser segunda mesmo, né? A gente ficou na segunda, tá tudo certo, né? Tá bom. Aí, então, terceiro dia, letter F, que também é de pronúncia, practicing the phrases below. Você vai gravar no áudio para mim, eu vou escrever isso no Google Classroom para você, né? Mas você vai gravar como que se fala a personal computer, a PC. Então, são coisas que são abreviadas, né? Então, você vai pegar a palavra inteira e vai Ok. fazer... isso. Só a letrinha, exatamente. Entendi. Tá certo. W. Letter F. Aí, foram 3, faltam 3. Esse aqui, você vai ouvir e vai ter uma entrevista de um Mark com a Micaela. Tá? Então, ele vai fazer algumas perguntas e ela vai falar algumas informações pessoais dela. Então, você vai tentar preencher. Esse é o quarto. Tá? Aí, você vai tentar preencher quais que são as perguntas que ele fez. Esse é o letter B. Uhum. Tá? E aí, a terceira eu vou te passar a transcrição dessa conversa, tá? A terceira não, o último dia, né? Vou te passar a transcrição dessa conversa, é a mesma coisa. Você vai ler e treinar. E tentar entender, aí você aproveita e confere se tá tudo certo ou não, mas enfim, qualquer coisa a gente corrige também na aula que vem, tá bom? Então vai ficar mais ou menos isso. Ok? Tá ok. Então, chegamos, né? São 9 horas. Muito Deu bom, certo, hein? que bom que deu certo. Tomara que segunda dê tudo bem para você, mas qualquer coisa você fala, a gente pode falar comigo em aula, pode falar agora no WhatsApp, eu tô junto. Agora tá do Mas grupo só. só não deixa de avisar com antecedência se você conseguir, tá? Tá bom. Aviso. Viu? Não, mas acho que parece que esse horário vai ser melhor, né, para você. Não, vai ser porque é mais tranquilo como essa semana. Então tá mais tranquilo. Viu? E assim, ó, eu quero que você pense com cuidado sobre os homeworks, se você prefere que eu dê uma por dia, ou se você prefere que eu dê um pouco menos, nem que seja 4 na semana, uma coisa assim, tipo, pula o fim de semana, sabe? Que é para você descansar. Entendi. Porque é legal você fazer uma por dia, se você conseguir, uma coisinha que seja por dia. Que eu não sei se no seu schedule É porque vai funcionar. ultimamente, agora para o mês, tá uma barra pesada, porque o cara que estava tomando essa posição que eu estou hoje, deixou muita coisa desorganizada. Você tinha Então, comentado. então ele deixou uma barra pesada, eu estou correndo atrás para atender toda a demanda
e deixar tudo Uhum. bonitinho. E aí o cliente, né, que é o dono do bar, que é o dono de toda a situação, ele Uhum. quer, e depois vai me cobrar e perguntar, e aí, como é que ficou? Eu tô meio que correndo, madrugada dentro. Isso. Não, tudo bem. Mas aí pensa com calma, com carinho, assim, que não é para você se assustar com a homework, entendeu? Sim, não, Putz, não tranquilo. consegui fazer a homework, não vou conseguir fazer. Ah, faz o que você conseguir, e aí se você achar que é melhor eu te passar menos... Alô? Eu travei? Travou um pouquinho, mas tá escutando você. É. Enfim, se eu te passar menos sempre, aí a gente conversa, tá bom? Vamos conversar. Tá bom. Tranquilo. Então, boa semana Tchau, para Zé. Até você. mais. Tchau. Tchau.